Boa noite, mais uma quarta-feira, 19h30, e nós já estamos aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui? Então já dá o seu like e já se inscreveu no nosso canal, então vem fazer parte dessa família do Pode Escutar, porque é uma família, aqui a gente tem 90% de mamães, papais e profissionais da área da saúde. E claro, quem trabalha com criança, cuidadores, vovós, vovôs, sejam muito bem-vindos. Vocês realmente são quem mais nos impulsiona a fazer esse projeto cada vez com maior carinho e dedicação. Então, obrigada pela tua audiência de sempre, obrigada pela tua interação e sugestões de tema e profissionais. E hoje o nosso tema foi um sugerido por você e que é assim importantíssimo, necessário, eu diria, principalmente para nós, mamães de crianças. A gente está vendo aí essa criança, né, se desenvolver, crescer, e tem muitos desafios ainda aí pela frente. Então, nós vamos falar hoje de um tema, infelizmente, crescente e que nós precisamos nos atentar cada vez mais, que é sobre a ansiedade em crianças e adolescentes. E hoje aqui comigo um psiquiatra, o Dr. Fernando Nogueira, que vem pela primeira vez no nosso Pode Escutar, mas daqui a pouco vem a segunda também. Muito obrigada pela tua presença, Dr. Fernando, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Ó, Dr. Fernando, eu vou lhe apresentar para que todo mundo lhe conheça um pouquinho mais. E antes da gente começar o nosso roteiro, que tem muita pergunta, doutor, muita pergunta, porque assim, o doutor Fernando não é fácil de encontrar aqui em Belém não, gente. Então, quando esse homem me disse que estaria aqui, eu falei, pronto, é essa data que a gente tem que agendar a nossa gravação do podcast. Então, estou muito feliz com a tua participação aqui, então vou apresentar um pouquinho mais o nosso convidado para vocês. Dr. Fernando Nogueira é médico, tendo realizado sua residência médica em psiquiatria, e atualmente é médico psiquiatra, assistente do CAPS de Altamira e médico psiquiatra assistente do programa PEAPS. É assim que fala, doutor? PEAPS. PEAPS, da UFPA. E ele dá aula de qualificação profissional também pelos nossos interiores, né, doutor? Qualificando outros profissionais para que eles possam atender nessas regiões também, que a gente sabe que é muito carente, né? Sim, com certeza. O nosso estado ele é muito pobre, né, de assistência psiquiátrica, né, em saúde mental. E a gente precisa, nesses lugares, capacitar pessoas não especialistas para elas poderem enfrentar os desafios da localidade, né? Perfeito. Então a gente faz esse tipo de trabalho também quando a gente está por lá. Maravilha, que bom, que bom. Parabéns, doutor. E assim, o doutor Fernando é casado com a Vanessa, ele é papai de 3 filhos, o Felipe, Bernardo e a Helena. Ele ama viajar com a família e está próximo aos amigos. Inclusive, para os amigos mais próximos, ele é o Fernandinho. É isso mesmo, doutor Fernando? Verdade. Maravilha. Inclusive, foi uma grande amiga, né, a Carol. Quero mandar um abraço aqui para ela. A Marina faz karatê com o João e natação com a Maju. Olha lá, uma grande amiga que a gente fez. A nossa rede de apoio, né, gente? A nossa rede de apoio são as mamães que a gente encontra ali na academia, na escola. E isso é tão gratificante, é tão legal. E ela, né, numa conversa, eu falando que eu precisava de alguém para falar desse assunto, ela falou: eu tenho a pessoa certa, né? Então, ela me falou que ela, inclusive, era a Dinda, né, do Felipe. Sim. E ela ficou muito feliz de te indicar, e eu também, né? Também fiquei muito feliz em te conhecer e te trazer aqui para falar desse assunto que é tão importante e eu sei que é da tua expertise também. Obrigado, Isa. Vamos nessa. Vamos. Agora, doutor, antes da gente começar, eu preciso também agradecer, além, claro, do nosso público, né, fiel e todo mundo que está chegando hoje pela primeira vez para assistir esse tema tão importante. Eu preciso também falar sobre os nossos patrocinadores, né, os que também nos impulsionam e acreditam nesse projeto junto com a gente, né? Então, uma delas, olha só, Clínica Audionorte Saúde, né, que lá tem diagnóstico não só audiológico infantil, mas adulto também, e a reabilitação auditiva. Então, no momento em que a gente diagnostica a perda de audição, nós vamos ter a melhor solução para oferecer, seja nos aparelhos auditivos convencionais, quanto os implantáveis também, aqueles que são indicados, né, algum processo cirúrgico.
mas todos os tipos de reabilitação auditiva, a melhor possibilidade nós teremos para oferecer aí na Clínica Audionorte. Além disso, olha só, avaliação e tratamento do zumbido, avaliação do processamento auditivo, assim como a terapia de cabine também, que já foram temas aqui no nosso Pode Escutar. Eu acho que zumbido é uma boa, hein? Teve alguém que pediu para a gente falar sobre zumbido, eu lembrei agora lendo ali. Vamos trazer falando sobre zumbido. E a gente já falou também sobre aparelho auditivo, adaptação do aparelho auditivo, diagnóstico audiológico, a gente já fez alguns aqui com nossos parceiros otorrino, nossas parceiras fonoaudiólogas, mas muito legal, né, da gente abranger também esse tipo de assunto aqui no nosso podcast, porque eu falo que o empoderamento que a gente tem é através da teoria. Não é verdade? Quanto mais a gente souber, principalmente sobre o desenvolvimento das nossas crianças, o nosso maternal vai ficar mais leve. Então, que bom que a gente já trouxe vários assuntos aqui e vamos continuar trazendo. Será que criança tem zumbido? Já fica essa pergunta aí, hein? E olha só, outra clínica também aqui de patrocínio que eu já vou falar agora nesse primeiro bloco, que é a clínica Poligastroendoscopia Avançada. Cadê, Rodrigão? Cadê o poligastro aí pra gente? Mostra aí, olha só, Poligastroendoscopia Avançada, um centro médico com atendimento personalizado para você. E é personalizado mesmo, não só pelas diversas especialidades que hoje a gente tem ali na Poligastro para oferecer a você, mas o conforto, gente, não está descrito. O quanto essa clínica é linda e confortável para você se sentir bem no seu tratamento ou no seu diagnóstico, no seu atendimento médico. E lá, além de diversas especialidades que a gente tem hoje no quadro clínico da Poligastro, é claro, a endoscopia, a colonoscopia, sempre acompanhada de um anestesista, de uma equipe de anestesista que fica de plantão lá na Poligastro para dar mais segurança aos procedimentos que necessitam da anestesia, como os procedimentos de endoscopia, de colonoscopia, tomografia, né? Em alguns casos também precisa de anestesia e lá também tem o exame de tomografia. Daqui a pouquinho vai ter ressonância. Olha eu já contando algumas coisas aqui, hein, Poligastro? Né? Vamos lá, estamos na torcida. Tem laboratório, vários exames de laboratoriais, de sangue, né? Eles têm parceria com a Amaral Costa, então tem um Amaral Costa lá dentro, para você já fazer todos os procedimentos necessários lá. Ultrassom, então vários exames e uma equipe gigante para te atender. Além disso, o atendimento é muito rápido pelo WhatsApp e também pelo call center deles. Então, assim, agendamento não tem tanta demora assim e aceitam diversos planos de saúde também, viu? Então, Poligastro, novamente, obrigada pelo oferecimento desse episódio e obrigada também por estar conosco, acreditar nesse projeto e parabéns pelo trabalho diferenciado que vocês trazem para a nossa cidade. Vamos lá, doutor? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Então, doutor, nosso tema hoje é sobre ansiedade em crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que nós devemos começar entendendo melhor o que que é uma ansiedade, digamos, comum, porque todos nós sentimos, né? Em algum momento, estou ansioso para alguma coisa, ou quando de fato ele é um transtorno de ansiedade. Isso é muito importante, né? Porque a ansiedade, ela acabou caindo no senso comum e muitas pessoas confundem a ansiedade normal com o que seria patológico, né? Sim. A ansiedade, ela é algo que nos mantém vivos, né? Então, a ansiedade é a nossa capacidade de antever algo, né? Então, a gente é aquela energia que nos faz planejar, que nos faz se preparar, né? A gente precisa se preparar por exemplo, para um teste ou para uma entrevista como essa, né? Uhum. Então, a ansiedade nos faz antever, nos faz cogitar como seria aquilo e nos traz às vezes, esse frio na barriga, né? Nos traz, assim, eh, as considerações dos prós e dos contras de determinadas decisões e gera na gente algumas sensações, né? Tem pessoas que têm sensações físicas mais importantes de ansiedade do que outras, né? Uhum. Mas não necessariamente isso vai ser algo patológico, né? A ansiedade patológica já é quando
essa ansiedade, ela é ativada por algo, por algum estímulo eh, banal, né? Ou sem nenhum estímulo, né? Então, a pessoa começa a cogitar possíveis, por exemplo, possíveis acidentes ou possíveis doenças, né? Sem ter nada que desse indício de que isso fosse acontecer, Entendi. né? E geralmente essa ansiedade patológica ela vai trazer sofrimento significativo na vida da pessoa e vai trazer uma limitação, né? Vai trazer sintomas mais importantes, sintomas mentais, sintomas físicos também, e vai trazer para a pessoa um desconforto e vai ser mais duradoura. Entendi. Então, basicamente, seria isso, né? Um limite que é um pouco, como é que eu posso dizer? Acaba sendo algo muito subjetivo, né? Você avaliar, você tem que, que se conhecer bem quando você tá reportando aquilo, né, para outra pessoa te analisar. E a pessoa tem que ter experiência para poder sentir também na outra, né, quando é que aquilo passou a ser patológico ou não. Porque tem coisas que estão muito clássicas, né, assim, Uhum. tá muito na cara que é um transtorno, quando vem, por exemplo, um ataque de pânico. Então são sintomas muito fortes, então dá para você perceber que claramente aquilo é patológico. Mas às vezes tem umas sutilezas, né, que ficam ali naquele limiar entre o que seria patológico ou não, que precisa de uma certa experiência, né, para você poder, com acurácia, detectar isso aí. Entendi. E é verdade que crianças e adolescentes estão numa crescente ali desses sintomas, desses sinais e sintomas ali de ansiedade? Sim, isso é muito frequente. Na verdade, tem alguns estudos que apontam que até 20% das crianças e adolescentes vão apresentar algum transtorno de ansiedade. Então, assim, Caramba. é um número alto, né? É. Em geral, os estudos falam em 10%, que ainda assim é Uhum. um número alto. Mas tem alguns que chegam a detectar essa percentagem de 20%, né? Então, assim, isso é muito frequente, traz um impacto muito, muito forte na vida dessa criança, desse adolescente, de prejuízo, né, na socialização, traz um impacto de prejuízo na própria autopercepção, né? Uhum. E geralmente, principalmente nas crianças, isso é um pouco negligenciado, né? Porque eh, os adultos na nossa cultura não costumam valorizar muito a criança, Uhum. a sua forma de expressar os seus sentimentos, banalizam aquilo, né? E acaba que aquilo vai se cronificando. E a criança vai se sentindo mais insegura e mais culpada por apresentar aquilo. Nossa senhora, né? E hoje a gente sabe que, educacionalmente ali falando, a a criação dos filhos, a gente já vê uma mudança, né, de mais amor, empatia, mas ainda assim é uma realidade grande, principalmente ali pelos mais velhos, de repente um avô, uma avó, né, que ainda tem culturalmente, né, em si, a questão da banalização dos sentimentos, né, infantis, Sim, e assim por diante, o que pode de fato agravar em alguns casos desses, né. é. É porque assim, o mundo da criança é um mundo sui generis, né? É muito peculiar, né? Então, o que para um adulto já é muito bem resolvido, para a criança ainda está naquela, naquele mundo do desconhecido, né? Então, Uhum, uma criança, por exemplo, demonstrar, sei lá, medo de cachorro, por exemplo, pode ser até motivo de risos, né? De zoação das pessoas e
os adultos não valorizam muito, só tiram a criança de perto do cachorro, mas não dão aquele suporte, né, para a criança enfrentar aquele medo, por exemplo. Uhum, com certeza. E já foi várias vezes motivo de piada, né? Eu tava aqui tentando lembrar o nome de um comediante que eu acho que é Leandro Hassum, um que emagreceu pra caramba, né? Ele. É Leandro Hassum. E ele falando da mãe dele. Acho que no episódio do Jô até. Gente, é sensacional. E ele falando da criação com a mãe. E ela, quando diz que ele percebeu assim, que ele tava com medo do cachorro, ela falou: tá com medo do cachorro? Aí pegou a mão dele, vai passar a mão no cachorro. Meu Deus. É. Essa era a minha mãe. Então agora você imagina, Sim, eu acredito que muita coisa mudou e está mudando, né? sim. Com uma educação muito mais positiva, né? E eu espero que realmente esse tipo de atitude, né, com amor, carinho, da gente entender o porquê, da onde veio esse medo, né? O que que aconteceu, pra gente lidar junto, né, com o nosso filho para fazer mais sentido ali depois, né? Até pra gente entender Sim. o que que aconteceu. Será que em algum outro momento ele foi quase mordido por um cachorro, ou ele foi mordido e a partir dali ele ficou com esse medo, né? É tão importante a gente entender, né, É. sobre esse Ou ele sentimento. viu, né, que Ou hoje ele em dia as viu. crianças têm muito acesso, né, É, a celular, a telas, sim, né, e às vezes sim. veem vídeos e as suas emoções, as suas Uhum. ideias vêm daí, E você daquilo que sabe foi que a visto. minha filha tem 3 anos e ela sonha muito, doutor. E tem várias noites que ela dorme comigo ainda, né? Então, e ela acorda às vezes no meio da noite ou de manhã cedinho. Ela acorda. O último sonho dela, por exemplo, sei lá, uns 3 dias atrás. Mamãe, quebrou meu pé quebrou. Eu tava brincando na casa, falou, meu pé, mamãe, coloca meu pé de volta. Eu fui lá e coloquei o pé de volta, né? Falei, mamãe, mamãe vai colocar o pé de volta. Aí eu fui lá, coloquei o pé Uhum. de volta e falei assim, agora pegue, veja que seu pé tá aqui. Depois que ela acalmou, eu falei assim, filha, olha onde a gente tá. Estava sonhando, né? Vamos rezar para o Papai do Céu para a gente pedir que lhe dê sonhos bons, né? Mas só foi um susto e não foi real. Você estava dormindo e você sonhou. Mas já pensou? E ela passou contando para todo mundo. Ela via o pai, ela via a babá, ela via a vovó e ela ia falando. Meu pé quebrou, até para as pessoas do elevador, que ela não conhecia. Ela falou assim: meu pé quebrou. Aí todo mundo, nossa, o seu pé quebrou. Quebrou, mas a mamãe colocou de volta. Eu falei, ela sonhou, né? Mas você já pensou se ela sonhasse com um Sim, cachorro, por exemplo, mordendo ela e a partir dali ela ficasse com receio, sim, né, do cachorro? Então a gente tem que entender um pouquinho, né, desse sentimento, porque eles enxergam a vida completamente diferente. Eles não sabem lidar também com essa avalanche de emoções que eles sentem ao mesmo tempo, né? com certeza. E o adolescente, doutor? Ele, que assim, ele talvez ele já esteja um pouquinho mais preparado, ou não, para lidar com essa ansiedade, com essa emoção. Assim, em tese ele está mais preparado, né, do que uma criança, mas o adolescente é imaturo, né? Ele não está biologicamente até nem do ponto de vista psicológico, de experiência de vida, né, Uhum, preparado para tudo, né? sim. Só que como eles desenvolveram, né, já a parte da inteligência, da capacidade de aprendizado, de conversar sobre assuntos diversos, isso muitas vezes é confundido com maturidade, né? E às vezes, se ouve um adolescente falar de assuntos muito profundos, interessantes e que ele aprende, enfim, estudando, ouvindo, ele, Uhum. né, adquiriu aquele conhecimento, ele sabe reproduzir e falar. Então, muitas pessoas acham que aquele adolescente é maduro e acabam negligenciando a necessidade também de suporte, né, Verdade. psicológico, de compreensão, porque essa maturidade emocional, ela só vem muito depois, né, já na fase adulta, né? Verdade. E é uma crescente também entre os adolescentes? Com certeza, Talvez até mais, né, que as crianças, ou eu tô com falando bobagem? certeza, não, É. com certeza. Então vamos lá. E eu gostaria de entender também, doutor, os principais fatores que contribuem, né, para o desenvolvimento dessa ansiedade patológica.
Bem, são muitos os fatores, né? Então, nós temos fatores biológicos, né, e fatores ambientais. Os biológicos, nós temos a própria genética, né? Então, pessoas Uhum. que têm familiares com transtornos de ansiedade vão ter uma predisposição a desenvolvê-los maior do que as que não têm, né? Tá. Eh, Você tem também, dentro do ponto de vista biológico, outras doenças, né? Então, uma pessoa que tem uma doença que lhe cause dor crônica, uma doença que lhe cause crises de algo, por exemplo, a asma, né? A pessoa que tem Uhum. crises asmáticas, imagine a angústia que é você querer respirar e não conseguir. Sim. Então, isso também é um fator determinante para que a pessoa desenvolva, né, alguma ansiedade, né? O medo de ter novas crises e tudo mais. E nós temos os fatores ambientais. E aí você vai, dentro do fator ambiental, você vai encontrar alimentação, traumas, a própria estrutura de dinâmica familiar, né, que pode ser adoecedora, dependendo do suporte que essa criança, esse adolescente tenha da sua família, né? Do tipo de educação que ele receba, de cobranças, né? E as outras coisas fora da, do mundo familiar, da casa dele, né? Então, as questões, né, se ele mora numa cidade violenta ou não, né? Pessoas, por exemplo, crianças que moram em bairros, né, mais desfavorecidos socioeconomicamente, que veem coisas muito duras, né, Uhum. desde cedo. Uhum. Então, são crianças que vão ter uma predisposição a adoecimento mental maior. A própria cobrança que a vida vai apresentando, né, do mundo escolar, né, do mundo de competições, às vezes a criança está no meio do esporte e tem aquelas competições mais acirradas, o Uhum. bullying. Então, são diversos os fatores que podem desencadear essa predisposição genética que a pessoa tenha. Perfeito. E assim, na tua experiência, doutor, nos teus atendimentos, eh, os maiores fatores hoje de causa, você diria que seria ambiental? Ou você fala assim, não, acho que a questão genética ainda está mais forte? Olha, eu acho que os fatores ambientais eles predominam, né? Então, a gente tem visto cada vez mais crianças e adolescentes adoecendo sem um histórico familiar correspondente, né? Então, Uhum. assim, a própria exposição às telas, né, que foi uma coisa que eu não falei, é um fator ambiental importante, né? Porque assim, as telas elas oferecem para as crianças e para os adolescentes um prazer muito imediato. Uhum. E isso vai viciando o cérebro, né? Então você tem na palma da sua mão uma fonte de satisfação inesgotável, né? Verdade. E ali a todo tempo você acessa o conhecimento que você quer, você tem a sua diversão nos joguinhos que você joga, você recebe os likes, né, das coisas que você posta. Ou você quer, por exemplo, assistir um vídeo, você quer ver algo engraçado, você vai ter aquilo e é uma fonte que você sabe, né? É um mundo inesgotável de prazer, né? É verdade. E as crianças que são submetidas muito precocemente às telas, elas vão ter mais ansiedade, né? E vão ficar mais nervosas, elas vão ficar mais irritadas, pedindo cada vez mais essa Uhum. fonte, né? Tanto é que os pais, quando querem limitar, aí eles veem as crianças tendo crises, verdadeiras crises de abstinência, né? Ficam irritadas, têm crise de birra, Sim. algumas deprimem, né? Ficam se automutilando por falta de telas. E nós já tivemos aqui profissionais falando só sobre telas, inclusive. Uhum, Mas nós queremos trazer também um profissional da tua área
para falar Sim, só sobre telas, porque eu acho que isso rende muito assunto. E ou um neurologista, né? Veio uma oftalmo, doutora Karina Leite, falar sobre todas as questões até, né, do desenvolvimento, da visão das crianças, né, que desde muito sim. cedo estão submetidas a esse estímulo, né, passional aí através das telas. E eu queria até sugerir um livro também, que eu inclusive estou lendo agora, que o nome é Dopamina, a Molécula do Prazer. E lá eles fazem uma comparação bem forte, né, das telas com como se fosse uma droga mesmo, É, né? Porque eles ativam a dopamina, né? Então eles ativam aquela molécula, que na verdade não é do prazer, ela é uma molécula de motivação, digamos assim. E é como se eles estivessem com jejum de dopamina, sem aquele prazer quando eles estão longe das telas. isso. Então eles buscam o tempo inteiro estar. E aí causa essa ansiedade de não saber lidar com o próprio tédio, de não saber lidar com a solidão, de muitas vezes se verem sozinhos numa mesa e não conseguir lidar com aquilo, e você tem ali né, no teu celular uma possibilidade de você não se sentir sozinho. E com a crescente, né, das redes sociais, essas questões de like, de comentários, de ser famosa, blogueira, né, youtuber, isso já está ali, né, nos adolescentes, algo que muitas vezes leva para uma patologia, né, dessa ansiedade, dessa depressão. É muito complicado. A gente precisa, de fato, entender o excesso. Porque, assim, a gente já viu que a gente não vai conseguir se livrar disso e nem deixar o nosso filho 100% sem, porque a gente sabe que é esse mundo hoje tecnológico que a gente vive, faz parte da nossa vida. É Mas verdade. eu falo assim que o nosso comportamento ele muda quando nós estamos excessivamente, né, tendo esse estímulo através das telas, a minha paciência, por exemplo, esgota, né? Se eu tô, porque Sim. assim, hoje em dia a gente trabalha com a internet também, né? Uhum. Você tá aqui, você tá resolvendo. Às vezes eu me pego no carro respondendo um WhatsApp, no carro verificando uma mensagem que chegou, um e-mail, uma ligação. Então, assim, o que que tô prestando atenção? É no que para onde eu vou, que às vezes erro o caminho, ou é ali no meu WhatsApp? Isso é uma loucura, né? Então a gente precisa entender o nosso limite e a gente realmente buscar limite para o nosso filho, porque ele não sabe, ele não sabe esse julgamento do que é bom para ele ou Com não, né, doutor? certeza. Isso é um mundo muito perigoso, né? É, Para criança gerir isso sozinha, né? sim, Não tem como, né? Então, assim, são realmente os adultos os responsáveis é que devem gerenciar e dar esses limites. perfeito. E a coisa é tão séria que existe uma fase do neurodesenvolvimento, que são ali os 3 primeiros anos, e alguns estudiosos falam até os 6 primeiros anos, Sim. em que há uma contraindicação formal de uso de telas nas crianças. Uhum, é E verdade. não é o que a gente vê hoje em dia, né? As crianças desde bebê, né, estão ali diante das telinhas, né? Pois é. E os pais acham bonitinho, né, aquela interação com a tela, mas aquilo é super prejudicial, né? Totalmente. Então, assim, revejam de novo o episódio. Para quem não assistiu, já deixo aqui o convite para voltar ali no episódio da doutora Karina Leite, que é oftalmopediatra, e a gente falou só sobre telas. Então, importantíssimo, mamãe, papai, vovô, titio, cuidadores, tá? Babá, você que cuida, né, da criança, por favor, vamos sentar mais e brincar, né? Porque realmente tem muito, muito a ser prejudicial nesse desenvolvimento aí das nossas crianças. E eu imagino que seja um dos principais fatores hoje em dia para essa Sim, ansiedade, né, doutor? é. Porque isso puxa também porque na verdade, Izzy, não são só as crianças e adolescentes que estão nesse vício, né? Isso é um vício geral, né? É, Aí você imagina pais viciados em tela, né, que precisariam estar ali estimulando as suas crianças de uma outra forma, não conseguem fazer porque estão fixados, né, no uso compulsivo das telas, acabam negligenciando e deixando as crianças nas suas próprias telas, né? sim. E tirar a tela da criança sem dar a ela uma opção,
né, de fazer algo para preencher o seu tempo, para aprender outras coisas, é você deixar a criança no tédio, né? E aí ela vai querer voltar para o uso de tela porque Claro, aquilo é prazeroso, né? claro. Então, são os pais realmente que devem dar, né? Os pais responsáveis que devem dar Perfeito. esse. Já Isso é um puxo, grande. já puxo um gancho aí para falar do meu slogan principal, que é brincar é vida, É, né? Então, você, inclusive, já escrevi livro. Nós estamos com o meu link funcionando lá no Instagram, @easypat. Vai lá que tem um link lá embaixo. E se você assistir aqui no podcast, pode me mandar uma mensagem por lá que eu te envio esse livro gratuitamente. Eu vou te enviar o livro que tem brincadeiras para criança de 0 a 3 anos de idade. Então, tem legal. diversas opções de brincadeiras. E lá no meu Instagram também eu posto muitas brincadeiras, inclusive ciência divertida. Eu adoro fazer experiências científicas também. Então, vai lá. E vamos sentar para brincar também. E aí eu aproveito para falar de mais um dos nossos patrocinadores. Olha só, doutor, o que o senhor vai levar hoje para casa, um biscoito Monteiro Lopes, o melhor que o senhor vai provar, de verdade, de Legal. Lenoca. A Lenoca, esse biscoito aqui, ele derrete na boca, de tão perfeito que ele é. Eu sou muito suspeita porque eu sou muito fã. E ela não só faz os biscoitos, isso daqui eu adoro dar de presente para minha equipe, né, de trabalho, para os meus parceiros médicos, otorrinos, as fonos, né? Então eu sempre dou um presentinho para eles e quase sempre vai assinado de Lenoca. E ela tem bolo, vulcão, decorado, naked, bolo no pote. Ela começou com bolo no pote até, inclusive. Docinhos tradicionais e gourmet. A Lenoca faz uma festa completa, viu? Porque até os personalizados ela tem parceira, ela leva. Ela que monta toda essa mesa aí pro aniversário, e eu já falei, hein? Se falar que viu aqui no podcast, ela vai dar desconto especial para isso aí também. E olha só, Festa Escova. Gente, sempre me arrumo lá. Né? A Festa Escova, além de ser nossa parceira, ela entrega para você realmente um trabalho diferenciado, desde o teu atendimento, né, ao teu pós até, inclusive, porque quando alguma coisa sai de linha lá, uma espera maior, você vai receber uma mensagem, né, você vai receber um presente, então Festa Escova está sempre atento a não só te deixar linda, bonita todos os dias, mas a te deixar satisfeita também com o teu atendimento lá. Então, desde a recepção ao teu atendimento lá dentro, e eu que sou fã, vivo lá 2 vezes, 3 vezes por semana, estou na Festa Escova Marizal, mas ela tem 3 unidades, o Marizal, Batista Campo e Marco. Muito obrigada, viu? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, olha, de quem é esse conjunto aqui que eu estou usando. Espera aí. Doutor, vamos lá. Me fala um pouquinho sobre o diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico de olhar e falar assim, como é que o médico, o psiquiatra, né, diagnostica o transtorno de ansiedade? Os transtornos de ansiedade, eles são diagnosticados clinicamente. Uhum, Então, é através da anamnese e da avaliação da pessoa, né? Da observação. A gente chama isso de exame do estado mental. sim. Nesse exame do estado mental, você vai observar as funções, né, psíquicas da criança ou do adolescente. Então, geralmente a gente tem sessões em que a gente conversa com os responsáveis, os pais, Uhum, e sessões em que a gente vai analisar, né, a criança. E aí, nessa avaliação da criança, através do lúdico, através do mundo dela, a gente acessa, né, os sentimentos, os comportamentos, observa como isso se manifesta na criança. Porque isso é diferente da avaliação do adulto, porque o adulto ele te reporta, né, sim. claramente. E a criança, a depender da idade dela, da faixa etária, ela não tem essa possibilidade, Vai no né? comportamental, né, Então doutor? a linguagem dela é diferente. E aí, a partir disso, a gente chega, né, no diagnóstico. Às Uhum. vezes, numa única avaliação, a gente consegue, né, chegar nesse diagnóstico. Às vezes, a gente precisa de um acompanhamento, né, para a gente observar. Até porque
nem sempre os transtornos de ansiedade eles vêm sozinhos, né? Então, às vezes, Uhum. a criança tem mais de um transtorno de ansiedade. Então, tem transtorno de ansiedade de separação, por exemplo, e tem transtorno de pânico, ou tem transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Então, a Nossa, tá. gente precisa também checar essas possíveis comorbidades. Às vezes, tem TDAH, tem autismo. Então, isso tudo faz parte dessa avaliação, né, complexa. A gente precisa fazer. E a partir desse diagnóstico, a gente traça as, as sugestões terapêuticas, né? Faz um planejamento terapêutico adequado para cada caso. Entendi. Doutor, antes da gente falar sobre o tratamento, o que que o papai e a mamãe precisam estar atentos a sinais e sintomas para ele em casa olhar e falar assim, eu acho que isso daqui não tá normal e vou procurar ajuda. Pois é, os sintomas da ansiedade, eles podem ser físicos e podem ser psicológicos e mentais, né? Uhum, Então, assim, os sintomas físicos de ansiedade, na hora da crise, tem crianças que ficam, por exemplo, ruborizadas, algumas tremem, tem pessoas que vomitam, que vão muito ao banheiro, né? Dá vontade de fazer xixi, cocô e vai muito às vezes ao banheiro. Pode ter desmaios, né? A pessoa está tão ansiosa que ela desmaia, ela desliga. Às vezes são dores de cabeça, né, reportadas frequentemente, dores de uhum, barriga, sensações inespecíficas também, tipo de arrepios, dormência, formigamento, tudo isso são sintomas físicos de ansiedade, a boca seca. E os sintomas psíquicos e mentais são aquelas aqueles pensamentos recorrentes, né, de preocupação, insegurança, né, medos, a uhum, criança vai reportando. Comportamentalmente ficam mais inquietas, ficam mais irritadas, roem unhas, podem ter tiques, né? Às uhum. vezes já aparecem tiques, começam a pegar muito no cabelo, puxar cabelo. Então, assim, são vários sintomas que podem acontecer, né? Associados ou não, né? Isoladamente. Mas é muito importante os pais observarem quanto essa criança reporta de sofrimento e quanto aquilo impacta, né, na vida social da criança, na possibilidade que ela tem de convivência com as pessoas, se aquilo não Sim. está muito notório, se as pessoas já não estão falando, caçoando, zoando da criança, se a criança não tenta esconder aquilo, e isso é importante ser respeitado, ser acolhido, né? Porque, como eu falei logo no início, os adultos costumam negligenciar as expressões afetivas das crianças. Geralmente, os pais só levam as crianças para um cuidado, em saúde mental quando a disrupção comportamental é muito intensa, né? A criança está, por exemplo, é, muito agitada ou agressiva, ou chorando demais, gritando demais, ou quando dá problema na escola, né? E Sim. aí a nota caiu, ou tá brigando muito na escola, a escola chama para poder alertar os pais, mas aquelas alterações iniciais, elas às vezes são assim, passam batidas, né? Então é ruim porque pode cronificar o problema e ser mais difícil de tratar depois. Imagino. E um adolescente, eu fiquei pensando aqui, porque ele já sabe qualificar um pouquinho mais como está se sentindo, né? Ou reportar um pouquinho mais sobre dores, né? Que de repente veio a sentir, mas ele também pode ter um comportamento de esconder aquilo, né? Então, o que mais esses pais, assim, de adolescentes podem ficar antenados aí para É, entender? existe um transtorno de ansiedade chamado transtorno de ansiedade social, né? Uhum, Que é quando a pessoa, né, criança, adolescente ou adulto,
têm um desconforto muito grande nos contatos sociais. Uhum. Então, no convívio com pessoas, falar em público, tem pessoas que escrever na frente de outras pessoas geram ansiedade. Então, geralmente, são aquelas crianças e adolescentes muito tímidos, né, que têm dificuldade de se entrosar, que têm dificuldade de se sentir parte, né, daquele grupo social e muitas vezes se isolam. E os celulares, as telas são um ótimo esconderijo para isso, né? Uhum. Então você vê Sim. muitos adolescentes mergulharem fundo nessa questão do uso de telas por conta do TAS, do transtorno de ansiedade social. E isso é muito frequente. Aí acaba que a pessoa fica com dois problemas, né? O vício em tecnologias e o É a transtorno fobia. de ansiedade. Uhum. Então, isso vai se manifestar assim. O adolescente ele fica mais recluso no seu quarto, muitos deixam de ir para a escola, porque ir para a escola gera crise de ansiedade e com esses sintomas físicos que eu estou falando, né? Uhum. De só o fato de estar a caminho para um encontro social, no caso a escola, causar crises de pânico, de vômito, de desmaio. Então, tem muitos adolescentes que deixam de frequentar a escola por conta disso. E é muito sofrido, porque eles querem estar lá, mas não conseguem, né? Uhum. E, Eu e imagino, é um sofrido. sofrimento para todo mundo, né? Porque a Sim. família às vezes não sabe para onde correr, o que É. fazer, né? Muitas vezes inicialmente não compreende, acha É, tá que está exagerando. exagerando, que é só uma questão de não querer, de ter preguiça de ir para a Uhum. aula, né? E eles têm prejuízos, as notas caem porque eles não vão fazer, né, os trabalhos, por exemplo, de apresentar na frente da turma, eles não vão fazer, vão Uhum. fugir. Uhum. Às vezes, o simples conversar com alguém faz eles ficarem muito retraídos, então eles não tiram dúvidas, não vão perguntar para o professor aquilo que eles não estão conseguindo Imagino, entender. imagino. E aí eu fiquei agora aqui pensando se existe alguma forma de nós, pais, prevenir, ajudar numa prevenção, ou se a gente perceber que de repente já está indo para patológico, né? Com esses sinais e sintomas que você já citou aqui, doutor, da gente realmente o quanto antes procurar ajuda, né? Mas se tem alguma forma de prevenção. Sim, existem várias formas, né, Hum. de prevenir. Como eu falei, existem os fatores biológicos e os ambientais. Os biológicos, a gente pode agir pouco na prevenção. Então, se tem uma doença causando ansiedade, a gente trata a doença. Mas o fator genético a gente não tem como prevenir, né? Sim, Nos ambientais, a gente tem que estudar esses fatores ambientais que levam à ansiedade. Então, cuidar, né, se os pais, eles são pessoas com problemas, eles precisam se cuidar para eles prevenirem, né, as consequências do que vai resvalar nos filhos. Então, quando você muito cuida importante. de si, você está prevenindo algo no seu filho, né? Então, Perfeito, se doutor. você tem problemas, emocionais, se você está com problema de estrutura familiar que você não está conseguindo dar conta, é importante você buscar ajuda para você, né, enquanto adulto, para que os seus filhos não sofram com isso. O uso de telas, né, ser algo comedido, né, dentro daquilo Perfeito. preconizado para aquela faixa etária, ser também supervisionado, né, o uso de telas, boa alimentação, atividade física, né, você acostumar a criança, né, a ter um repertório, né, de estímulos variado. Isso vai desenvolvendo não só capacidades e talentos, mas também
vai desenvolvendo no cérebro conexões sinápticas que são saudáveis, né? Uhum. E vai fazendo com que aquele cérebro seja mais preparado, né, para lidar com adversidades, né, de que a vida possa trazer, né? Ter uma boa conexão com seus filhos, né? Você deixar um espaço para que os seus filhos expressem os seus sentimentos, né? Sem tolhi-los disso, né? É claro que a gente não vai eh, permitir absurdos, né? Mas, por exemplo, a criança às vezes está expressando uma raiva, né? Ou está expressando um desagrado que alguém falou algo que ela não gostou, né? Às vezes é uma pessoa da família, Sim, é um amigo, faz um comentário, faz uma brincadeira que a criança não gosta. Aí a criança expressa que não gostou e ela é tolhida, ela é acontece muito. criticada, É. né? E isso vai gerando na criança, se aquilo não é explicado para ela, não é ensinado de maneira adequada, isso vai gerando na criança uma incompreensão, né? Por que que eu Uhum. tenho que aceitar isso? Por que que eu não posso Falar que eu não demonstrar a minha gostei, né? raiva, falar o que É, eu não gostei, né? E perfeito. esses sentimentos, essas coisas mal trabalhadas podem resvalar em insegurança, baixa autoestima, né? Tensão, Uhum. nervosismo, medos, e aí os transtornos de Desencadeio ansiedade. tantos outros, Né? né, doutor? Verdade. Tantas inseguranças a partir dali, né? E que realmente cada vez mais a gente dê razão, né? E atenção para o que os nossos filhos estão nos trazendo, né? Estão comentando, Sim, falando, expondo, né? É tão importante a gente dar essa atenção a eles. Mas eu gostei muito dessa tua fala de chamar a atenção para o autocuidado, né? Porque nós precisamos estar bem. E eu estava aqui lembrando, né? Você me perguntou quanto tempo a gente tem mais ou menos o podcast. Tem mais de um ano, né? Porque a gente fez um ano em novembro. E é muito legal porque a gente já trouxe diversos profissionais da área da saúde, da área da saúde mental, da saúde física, e que eu acho que em cada um dos episódios todos falam sobre esse autocuidado e sobre esses pilares importantes na vida que você bem falou, o sono, né, a nutrição, os estímulos do brincar, os estímulos de você realmente estar bem, né, com os seus próprios sentimentos, com o seu dia a dia, com a diversidade, do teu dia a dia, para não ser algo monótono, rotineiro e você se expor a outros, uma variação de estímulos, né? Então a gente já trouxe psicólogos, para falar sobre mães, né, sobre a maternidade, já trouxemos sobre o autocuidado. Então é muito legal, gente. Isso realmente nos anima e nos impulsiona cada vez mais, porque estamos no caminho certo. Então, hoje, de ouvir o doutor Fernando falando, né, sobre essa crise, né, que atualmente a gente tem visto nessa crescente, né, de adolescentes e crianças passando por dificuldades que, de repente, a gente pode amenizar, né? Mudando rotina, mudando algumas coisas em casa, e a gente entender o que que o nosso filho precisa para que a gente consiga chegar lá. E eu acho que esse é o maior ato da prevenção, é a gente entender o nosso contexto, né, conhecer bem o nosso filho, se conectar a ele, mudar realmente o ambiente, mudar a rotina, deixar o ambiente mais estimulador, né, de uma forma positiva, acolher esses medos e ansiedades dos nossos filhos para que a gente realmente consiga ter aí uma melhor prevenção para eles, né? sim. E uma outra coisa que é muito importante é que se, se perceber, né, que a criança ou adolescente está em processo de adoecimento, não tardar em buscar ajuda, né? Perfeito. Porque a gente ainda sofre por conta dos mitos e tabus, né, que Uhum. envolvem essa questão do cuidado em saúde mental. Então, as pessoas, elas ainda têm aquela mentalidade de que o psiquiatra, ele só trata de pessoas loucas Uhum. e que os remédios psiquiátricos são muito fortes, que vão sedar, vão transformar a personalidade, ou vão causar algum tipo de dano, ou vão viciar. Então, assim,
esses conceitos, né, que não se estendem também com os psicólogos, né? Uhum. As pessoas não valorizam esse cuidado do autoconhecimento, do cuidar das suas emoções, e elas vão se atropelando e vão, quando elas estão na posição de cuidadoras, né, no caso de responsáveis das crianças e dos adolescentes, vão negligenciando, né, Sim, os menores porque não tem esse esclarecimento, né? Então, quanto mais precoce for o tratamento, e o tratamento ele não é só medicamentoso, né? Existe um tratamento psicofarmacológico e o tratamento não farmacológico, né? Então, tem casos que precisam das duas coisas, tem casos em que só o tratamento não farmacológico é suficiente para solucionar aquela questão. Mas perfeito. isso só pode ser dito por um especialista, Sim, né? sim. Então precisa ir ao psicólogo, precisa ir ao psiquiatra para que seja avaliada a situação e dado o encaminhamento correto, né? Perfeito. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o tratamento, doutor. Mas antes disso, eu vou falar do nosso último patrocinador aqui, que também oferece esse grande episódio, que é a Passione. Todas as vezes que eu tô com algum produto, alguma joia da Passione aqui, sempre manda uma mensagem. Então, ó, só dizer que viram aqui no podcast, que me viram usando esse conjunto lindo, vai vendo. E carnaval tá chegando, gente. Olha que belíssimo. Pacione, muito obrigada por essa parceria, obrigada por oferecer esse episódio tão importante e ainda mais por me deixar ainda chiquérrima aqui apresentando esse host, né? Quer dizer, host do nosso podcast aqui, do nosso Pode Escutar, Pode Falar. Muito obrigada. E aí, Cauê, entramos ao vivo? Estamos ao vivo? Gente, participem, viu? Mandem perguntas. Estamos falando sobre transtorno de ansiedade em criança e adolescente. Mandem perguntas, se vocês tiverem, aproveita que o doutor Fernando ainda está aqui conosco, tá? E, doutor, falando então sobre o tratamento, né? Você até começou a falar que existe tratamento não farmacológico e outros que envolvem, né, ali o medicamento. Mas a minha maior dúvida, apesar que quando a gente fala de transtorno, já fica na nossa cabeça que é algo que é para sempre. É verdade? Ou existe um momento em que, por exemplo, vai ter alta da terapia, ou vai ter alta do medicamento, ou esse paciente ele consegue se autoajudar, né, depois de um tempo? Conta pra gente um pouquinho aí. Tudo isso pode acontecer, né? Existem casos em que o transtorno ele não é superado, né? Ele se torna crônico e precisa de tratamento constante, né? Isso, isso uma parcela das pessoas com transtorno de ansiedade vai estar dentro desse grupo, né? Sim. Mas quando a gente fala de crianças e adolescentes, isso é um pouco mais complexo de a gente determinar, porque as crianças e os adolescentes, eles estão em neurodesenvolvimento. Então, o cérebro, ele está super modelável, né? Uhum. Então, até os 24 anos, que é quando esse neurodesenvolvimento mais ou menos termina, entre 21 e 24 anos, o cérebro, ele está ali em transformações intensas, né? Então, muitas coisas são possíveis, né, de superação, né, de serem superadas, né? Então, não dá para a gente dizer assim, a criança com certeza para sempre vai ter esse transtorno de ansiedade, né? Não tem como a gente estabelecer isso. Uhum. Existem alguns transtornos que comumente são superados, por exemplo, transtorno de ansiedade de separação. Geralmente é mais comum nas crianças menores e com o passar do tempo e da Verdade. maturidade isso acaba, né? E existem outros que não, né? Que vão acompanhar até a adolescência, passar para a vida adulta. O importante é que a gente traga qualidade de vida para essas pessoas, né? Uhum. E criança também toma medicamento quando necessário? Quando necessário, sim, Pode, né? tem a prescrição também para criança de É, medicamento. crianças, assim, muito pequenas podem tomar medicações Tá. farmacológicas, né? Então, assim, são medicações que são autorizadas para a faixa etária, não são todas, né? E
e que vão tratar o problema da criança e que não vão trazer grandes repercussões de alterações biológicas ou neurológicas, vão Uhum. só ter medicações, né? E não venenos, nem nenhum tipo de questão assim desse tipo. E precisa confiar, né? É, Confiar no psiquiatra, que é o médico mais indicado para esses casos, para prescrição do tratamento correto, né? para avaliar se precisa ou não. Perfeito, doutor. Perfeito. Pode fazer. A Denise está dizendo que a filha dela tem 7 anos e foi diagnosticada com TEA e TDAH. Qual a probabilidade dela ter ansiedade? O transtorno de ansiedade no TDAH é muito comum, é uma comorbidade muito comum. No TEA também. Então, assim, eu não posso dizer qual a probabilidade da filha dela ter, né? Mas eu sei que o transtorno de ansiedade é uma comorbidade comum desses outros transtornos. Então, é, é de bom tom que ela seja avaliada para essa possibilidade também. E verificar aqueles sinais e sintomas, Sim, né? Que o senhor já colocou antes aí, porque se tiver muito desses sinais ali, é melhor ainda, o quanto antes, procurar, né, ajuda. essa ajuda, essa avaliação, né? Sim, E entender que o TEA, o TDAH, que também já foram assuntos aqui no nosso podcast, e a gente vê também o quanto é comum hoje em dia termos crianças e adolescentes com esse diagnóstico, então entender que é uma comorbidade comum é importante também para ficarmos cada vez mais atentos a esses sinais de alerta que o doutor Fernando colocou aqui. Muito bom. E doutor, para a gente finalizar, né? O que que você diria para os pais e cuidadores, né, que estão nessa situação, que já identificaram alguns sinais, ou te viu falar aqui e falou, nossa, realmente o meu filho apresenta alguns desses sinais. O que que você diria para esses pais que estão nos assistindo, sobre esse assunto tão importante, né? é. Eu diria que busquem ajuda, Uhum. né? Essa eu acho que é um primeiro bom passo, né? Você buscar ajuda de profissionais competentes, de você estar aberto, né, para ouvir orientações, para se informar mais sobre essas situações e para as possibilidades e caminhos de tratamento que vão se apresentar, né? Sim, Que acolham seus filhos, que deem apoio, que fiquem lá ao lado deles, mostrando que isso é possível de ser superado, que é algo comum de acontecer, que é da natureza humana adoecer mentalmente, né? A nossa instância mental, né, enquanto ser humano, é da nossa natureza. Então, assim como a gente tem um pulmão que pode adoecer, um coração que pode adoecer, nós temos a mente que pode adoecer também. E perfeito. tanto quanto o corpo, a mente precisa ser cuidada, precisa ser valorizada e tratada quando estiver doente, né? É. E eu acho que essa conexão de pais e filhos é tão importante, né? Porque eu falo assim, nós adultos, por exemplo, um gatilho para eu ficar mais ansiosa é eu assistir TV aberta hoje em dia. Então, assim, eu jamais conseguiria almoçar tranquilo assistindo um jornal que 90% são notícias negativas. Eu fico com medo de sair na rua, eu fico com medo de abrir a janela num sinal parado, eu fico com medo, sabe, assim, de ir em determinados lugares. Então, parece que se eu continuar assistindo ou consumindo aquele tipo de conteúdo, eu vou me tornar uma pessoa que eu também não vou querer sair de casa. A minha ansiedade, ela vai realmente, talvez ali, se eu, né, ficar o tempo inteiro me estimulando dessas notícias negativas que me causam algo ruim, talvez eu possa gerar algo patológico aí no futuro. Então, Sim, uma forma de me autoajudar a prevenir é eu não assistir TV aberta, eu não assisto jornal, eu não assisto sensacionalismo, eu não assisto isso. Então, como é que uma criança vai se autoajudar? Como é que uma criança vai falar assim: olha, me dá crise de ansiedade se eu tiver que apresentar um trabalho, ou se eu tiver que
todo mundo fala assim, fala com fulano, né? Olha, o fulano tá falando com você e a criança já vai se escondendo, aí você fica, vamos, vai lá, pega na mão dele, fala com ele, passa a mão no cachorro e ela tá aqui mostrando que tá com medo. Então, assim, uma forma, eu acho, da gente ajudar as nossas crianças nessa prevenção é conhecer de fato o que está acontecendo, é conhecê-la, é ter essa conexão de pai e filho, de mãe e filho, é você conhecer o seu filho e saber do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Conhecer a personalidade, fazer perguntas e bater papo com ele sobre qualquer coisa e entender como está funcionando a cabecinha dele, porque se ele conseguir depois de alguma forma te contar que ele fica com muito receio de fazer determinada coisa, eu tenho certeza que você mediando aquilo dali é uma forma de ajudá-lo a prevenir que algo se transforme, né, em patologia. Então, assim, essa nossa conexão com os nossos filhos, eu acho que também eu deixaria de mensagem, né? Não só como profissional, mas como mãe, né? Entendendo toda a tua fala aqui nessa noite, é que a gente realmente tem uma conexão cada vez melhor e mais forte com os nossos filhos para que a gente os ajude, né? Nessa questão ambiental, não é isso, doutor? Com certeza, a gente agindo assim dá mais segurança para eles, né? Os filhos precisam ter nos pais esse porto seguro Uhum, de confiar, né? De poder se abrir para falar de qualquer coisa, porque muitas vezes são tolhidos, né? Na primeira tentativa de se expressar, né? São tolhidos, são calados, né? uhum. De maneira sutil ou grosseira, né? E isso vai gerando na criança conflitos. E as crianças não têm maturidade para elaborar esses conflitos. Maravilhoso. Doutor, chegamos ao final. Viu como passou rápido? Já estamos com o nosso próximo convidado Obrigado. ali nos aguardando. Um ortopedista pediátrico Legal. vem aí, hein, gente? O nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre os principais traumas de criança, nossas principais dúvidas, né? O que nos levaria a consultar um ortopedista pediátrico? Hã? Já fica com a gente no próximo, já coloca um alerta aí para você não perder esse próximo episódio também. E ó, você viu o quanto foi legal essa noite, o quanto foi importante toda a fala aqui do Dr. Fernando? Então ajuda a gente, compartilha esse episódio, porque a gente não sabe quantas mamães, papais, cuidadores precisam ouvir, precisam entender mais sobre esse assunto. Se você identificou em algum sobrinho, e você é professor, identificou, né, alguns sinais de alerta que o Dr. Fernando colocou aqui no seu aluno, então compartilhe esse episódio com os pais, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, para que realmente a gente atinja o nosso objetivo, que é levar mais conhecimento acerca do nosso desenvolvimento infantil, né, do desenvolvimento infantil das nossas crianças. Então, doutor, muitíssimo obrigada, né, por Obrigado. tanto conhecimento compartilhado nessa noite e vai voltar para falar sobre depressão. Que é outro. A gente combina. A gente combina, com certeza. Agora está aqui, já é o nosso convidado do podcast para a parte 2, viu? Porque você já viu aqui que é uma tranquilidade esse nosso bate-papo, não é isso, doutor Fernando? Com certeza. Obrigado, Izzy. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder divulgar, né, esse tipo de conhecimento que vai ajudar tanta gente, né? E obrigado pela gentileza de me convidar para essa conversa e por esse reconvite, né? Com certeza eu vou estar aqui na próxima vez. E vamos esperar, e muitíssimo obrigada. Obrigada de novo a você que está aí conosco e a todos os nossos patrocinadores, Poligastro, Endoscopia Avançada, Audionorte, Fast Escova, Lenoca, Passione. Muitíssimo obrigada, gente, por acreditar aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Obrigada por estar aqui nesse episódio. Esperamos a tua interação para que a gente realmente atinja aí o maior número de pessoas empoderados nessa teoria que a gente tanto quer levar para vocês, viu? E até a próxima quarta-feira. Beijinhos. Aê! Sensacional!